Vamos estudar o livro dos Espíritos. Hoje trago a questão 463. Tal questão do livro dos Espíritos encontra-se na parte 2ª, capítulo 9, da intervenção dos Espíritos. Vamos à questão, elaborada e codificada pelo professor Allan Kardec, em que o professor indaga sobre o tema o primeiro impulso. Vamos à questão. Disse comumente ser sempre bom o primeiro impulso. É exato? Resposta: pode ser bom ou mal, conforme a natureza do espírito encarnado. É sempre bom naquele que atende às boas inspirações. Finalizamos a resposta e o professor Allan Kardec pergunta a respeito se é sempre bom o primeiro impulso. E a resposta diz: o mundo superior, o espírito superior responde: pode ser bom ou mal. Ou seja, meus amigos, temos uma situação que cabe estudarmos. O primeiro impulso no nosso mundo mental, em nossos pensamentos, estas sugestões, segundo a resposta, pode ser bom ou mal. Estes impulsos que nós temos, que primeiramente nasce no mundo abstrato da nossa mente. A nossa mente, ela elabora o pensamento que antecede a ação, a atitude, e com tal impulso, a dúvida é: este impulso pode ser bom ou mal? Diante disso, nós devemos estudar, analisar, termos muita cautela para evitar que este primeiro impulso possa ser uma sugestão, uma manipulação, uma influência, uma obsessão de um espírito transgressor, de um espírito ignorante, um espírito trevoso que está tentando criar confusões na nossa mente e gerar incertezas de conceitos, definições de vida. Para isso, devemos buscar as disciplinas espirituais, quais sejam prece, oração, introspecção, meditação, evangelizar os nossos corações, não viver somente para as coisas transitórias, entendermos que somos todos nós necessitados de proteção divina. E como material de acréscimo, temos um livro chamado O Consolador, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. E Emmanuel responde em uma das indagações feitas naquele livro a respeito de um tema, e ele menciona, segundo a sua resposta, que a disciplina antecede a espontaneidade, o que de alguma forma pode somar, acrescentar esclarecimentos ao tema que nós estamos estudando, qual seja o primeiro impulso. E a resposta diz: pode ser bom ou mal. E segundo Emmanuel, a disciplina antecede a espontaneidade. Importante nós entendermos que a disciplina, ela vai controlar, ela vai conter estas espontaneidades que podem ser imaturas, sem significados evangélicos. Ou seja, se a minha espontaneidade ainda é na irritação, naquele velho comportamento em que eu não consigo desenvolver as moderações. Então, amigos dos estudos dos temas da vida, devemos tomar um certo cuidado, cautela, moderação no primeiro impulso. Segundo a resposta 463, o primeiro impulso pode ser bom ou mal, conforme a natureza do espírito encarnado.
A nossa natureza ainda é do necessitado, daquele que busca a evolução espiritual. Então nós somos suscetíveis, passíveis de influenciações de espíritos ainda na infelicidade da vida, ou seja, espíritos que vivem na condição de obsessores. E com isso, a moderação é importante, o comedimento, porque nós podemos evitar que no nosso impulso, na nossa forma de agir, podemos discernir, avaliar antes de agir e evitar que esta influência maléfica de um espírito obsessor infeliz possa estar dirigindo os nossos atos. E temos como material de acréscimo um livro, O Céu e o Inferno, do professor Allan Kardec, no capítulo 5º, de tema, nome Suicidas. E o capítulo 5º, segunda parte do livro Céu e Inferno, diz a respeito do suicida da Samaritana. A Sociedade Espírita de Paris evoca este irmão suicida no século XIX, presidida a Sociedade Espírita de Paris pelo professor Allan Kardec. E este irmão explica que ele agiu certamente pelo primeiro impulso, o suicídio, porque ele não queria mais viver, estava desgostoso da vida, porque ninguém amava ele, seus familiares não amavam este irmão, que seu último ato foi na França, na cidade samaritana. De modo que os suicidas, lamentavelmente, eles agem nestes primeiros impulsos, que podem ser auto-obsessões ou obsessões de credores, desafetos, inimigos que sugestionam no mundo mental do suicida tais atitudes infelizes, destruidoras, que vão gerar consequências em futuras reencarnações, expiações duras, em que eles terão que superar esses atos impensados. Diante disso, amigos dos estudos, como é importante, antes de agir, procurar se recolher no equilíbrio da oração. E o próprio Senhor Jesus, o Senhor Cristo, mencionou no seu Evangelho algo a respeito, numa via indireta, ou seja, de forma mais oculta. Ele diz no seu Evangelho, segundo os Evangelhos de Mateus, Lucas, João, ele diz: aquele que quiser seguir os meus passos, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Ou seja, negar a si mesmo é negar estes impulsos que de espontaneidade nada possuem. Negar esses velhos comportamentos de vidas passadas, de personalidades distorcidas na bondade, ainda fixadas, estas personalidades que encontram-se em nós mesmos, que se identificaram mais com a ilusão, com a miragem da vida, do que a realidade do Evangelho do Senhor Jesus, do que a realidade da vida. E elas estão presentes, tentam se atualizar através dos hábitos, automatismos, que o inconsciente, ele de alguma forma se comunica com todos nós pelas vias indiretas. Então, devemos ser cuidadosos com esses impulsos, os primeiros impulsos, segundo a questão que estamos estudando, 463, e tal questão nos alerta que o primeiro impulso pode ser bom ou mau. Para que seja um impulso de bondade,
devemos melhorar a nossa natureza de pessoas impacientes para pessoas pacientes, bondosas, caridosas, procurando a autoiluminação, a educação, a reforma íntima, controlar aqueles velhos comportamentos venenosos em que deixam os nossos corações inquietos com as coisas que transitam, que passam pela vida. Amigos dos estudos, hoje estudamos a questão 463 do Livro dos Espíritos. Ela encontra-se na parte 2ª, capítulo 9 da intervenção dos Espíritos. Fiquem na paz e que Jesus possa nos abençoar.